Que privilégio estar aqui. Eu fico contando na ponta dos dedos o tempo de estar aqui, de desfrutar de um tempo mais próximo com o Seni, com o pastor Bruno, meus amigos, meus irmãos queridos de longa data. Estar aqui com irmãos tão preciosos já de longo tempo, como Lincoln e tantos outros que eu tenho a bênção de conviver desde o ano 2000, né, Seni? Desde o ano 2000. Então, meu carinho a vocês todos, é uma honra e um privilégio retornar a esta querida igreja. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 14, e nós faremos a leitura dos versos 1 a 9, Marcos 14, de 1 a 9. Lido o texto, como o pastor Seni já nos orientou, vamos manter a Bíblia aberta para examinarmos juntos esta passagem. Está escrito o seguinte, Marcos 14. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Meus amados, o contexto desta passagem está absolutamente claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. Eu diria que a Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. E Roma tinha medo de motins, de rebeliões. Tanto é fato que na Páscoa, todo o aparato militar de Roma, que estava sediado em Cesareia Marítima, onde ficava a residência oficial do governador Pôncio Pilatos, se transferia para Jerusalém. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, transferiu seu escritório administrativo para Jerusalém na festa da Páscoa. É curioso que o texto está nos dizendo que 2 dias antes da Páscoa, as autoridades judaicas, escribas e sacerdotes, mancomunaram, conluiaram, conspiraram para prenderem Jesus à traição e matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Porém, Mateus 26, que também relata esse episódio, diz que foi Jesus quem disse para os seus discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado. E aí você conclui que quando os homens, maquinando o mal, pensam que eles estão no controle da situação, que eles são os protagonistas da ação, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida por Deus. Na verdade, quem está no trono e controla a história não é o homem, é Deus. Porém, vale destacar que, enquanto as autoridades religiosas conspiram para prender e matar Jesus, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, um jantar, um banquete, uma festa está sendo preparada para Jesus. Isso me encanta,
porque Jesus desperta sentimentos tão diferentes, amado por uns e rejeitado por outros, adorado por uns, rechaçado por outros. Você e eu viemos aqui hoje porque nós amamos a Jesus, porque nós queremos a Jesus, porque nós queremos honrar a Jesus. Agora, ainda hoje, também Jesus é hostilizado, é odiado. Agora, sabem por que Jesus é odiado ainda hoje? É porque ele está vivo. É por isso que ele é odiado. Quem odeia hoje os faraós do Egito? Quem odeia os Césares de Roma? Ninguém. Mas Jesus está vivo. E hoje ainda, ele é amado por uns e odiado por outros. É curioso que esse jantar, ou esse banquete em Betânia, acontece na casa de um homem chamado Simão. A Bíblia não fala da família dele, nem do sobrenome dele, mas a Bíblia relata uma espécie de marca, de carimbo deste homem, Simão o leproso. A pergunta óbvia é: esse homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é: claro que não. Se fosse, não poderia sequer ficar em casa, muito menos receber alguém em sua casa. Mas se esse homem não era mais leproso, por que o evangelista registra que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Para alertar-nos de um perigo ainda existente hoje, o perigo de rotular as pessoas, de carimbar gente, de tatuar existencialmente gente. Porque, irmãos, essas marcas ficam, rótulo fica, o doente está curado, o prisioneiro está liberto, o perdido está salvo, mas os rótulos ficam. Então, não rotule gente, não carimbe pessoas, porque Deus pode mudar a história delas. Bendito seja Deus. É curioso que nesse jantar em Betânia, quem se destaca é uma mulher. É uma mulher. Esse texto é tão importante, esse episódio é tão significativo, que ele está relatado nos 4 evangelhos. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 12. Nos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher é incógnita. Nós não sabemos o nome dela. Porém, em João 12, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Esta mulher tem uma das mais belas biografias da Bíblia, porque ela só aparece 3 vezes. E nas 3 vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. A primeira feita, em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Eu posso lhe garantir isso. O maior seminário, a maior e melhor academia teológica do mundo é assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Pela maneira linda e plena do seu caráter incorruptível, pela variedade de seus métodos e pela grandeza da sua doutrina. Ele é o mestre dos mestres. Mas a segunda vez que Maria aparece na Bíblia, está lá em João capítulo 11. Ela está aos pés de Jesus para chorar. A vida tem dores. Às vezes o coração está sobressaltado no peito, latejando e pulsando de dor. E Maria está aos pés de Jesus para chorar a dor do luto de seu irmão. Eu posso lhe garantir que não há fonte mais sublime para você encontrar alívio para a sua dor, resposta para os seus dramas e consolo para o seu coração, do que sentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Ele é o Consolador. E Ele enviou o outro Consolador quando retornou assunto aos céus. Porém, nesse texto, Maria está de novo aos pés de Jesus. E agora para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público realizado por Jesus, a ressurreição de Lázaro. E então diz a Bíblia que enquanto Jesus está à mesa com os seus discípulos, e diz a Escritura que Lázaro, recém-ressuscitado, também está à mesa com Jesus,
e como sempre Marta está servindo o jantar, diz a Bíblia que vem Maria com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra de cor rósea, é uma pedra ornamental. E diz a Bíblia que tem dentro desse vaso um perfume preciosíssimo. Chama atenção para o aspecto superlativo da descrição do perfume, preciosíssimo. E diz o texto que esse perfume é feito de uma essência, nardo, e o evangelista tem o cuidado de dizer que não é um nardo híbrido, misturado, mas nardo puro. Diz Mateus 26 que esse vaso está cheio. E diz João 12 que esse vaso que está cheio tem 1 libra de perfume. Ora, todos vocês sabem que 1 libra, 1 litro tem 2,2 libras. Eu estou dizendo que nesse frasco de pedra ornamental tem em torno de uns 400 ml de perfume. Esse perfume, ele é valiosíssimo, porque foi avaliado em mais de 300 denários. Eu estou dizendo com isso, que se tinha um pouco mais de 300 ml dentro desse frasco, e o frasco todo foi avaliado em mais de 300 denários, eu estou afirmando que cada ml, cada gota desse perfume, custava 1 denário. 1 denário era o salário de um trabalhador durante um dia inteiro. É como se você trabalhasse o dia todo e no final do dia você conseguisse comprar 1 gota desse perfume, 1 ml desse perfume. Então diz a Bíblia que Maria vem, e Jesus está sentado à mesa, ela vem por trás, e quando ela chega, ela quebra o vaso, e todo esse perfume é derramado sobre a cabeça de Jesus, que escorre pelo corpo de Jesus, que chega aos pés de Jesus. E diz Mateus que toda a casa se encheu com perfume. E diz o texto de João 12, que Maria enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Quando Judas Iscariotes, acompanhado de seus pares, viu a cena, se indignaram contra Maria. E disseram logo, isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E Jesus saiu e murmuraram contra ela. Jesus sai em defesa dela e diz, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Então, eu gostaria de tirar desse texto lido algumas lições para o nosso ensino nesta noite. Primeira lição. Confira comigo o versículo 8, a parte A. Está escrito assim, ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo? Ela fez o que pôde. Meus irmãos, para mim isso é desafiador. Porque eu vou perguntar a mim mesmo agora, e eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Você está fazendo para Jesus o que você pode? Porque às vezes até fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes fazemos, mas a nossa motivação não está afinada com o propósito de Deus. Maria fez o que pôde. Me permita ilustrar. 23 de setembro de 1723, surge na Alemanha um movimento conhecido como movimento moraviano, Ludwig van Zinzendorf, que começa uma reunião de oração na Alemanha, que durou 100 anos, ininterruptamente, produzindo o que nós chamaríamos de um movimento de reavivamento e investimento na obra missionária. Para vocês terem uma ideia, em 25 anos, os moravianos, que eram muito pobres, em 25 anos, eles enviaram mais missionários do que toda a igreja da Alemanha em 200 anos.
Cada 17 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, sendo muito pobres e não tendo dinheiro para contribuir para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para gastar o resto dos seus dias entre os povos mais longínquos, para levar a eles a esperança do Evangelho. Quando eu leio um fato desse, a pergunta vem de novo ao meu coração: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. E você? Tem feito para Jesus o que você pode? Segunda lição que eu aprendo com Maria. Confira comigo o versículo 3. Maria fez o seu melhor. Meus irmãos, vamos entender isso aqui. Quando a Bíblia diz que esse perfume era preciosíssimo, feito de nardo puro, precisamos entender que esse perfume não era só caríssimo, mas ele era também raríssimo. Sabe por quê? Essa essência não tinha Israel. Nardo era uma essência que na época só existia na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco que era moído e transportado em lombos de camelos. Esse perfume não se comprava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, sendo acondicionado num vaso de pedra chamada pedra de alabastro, que era exatamente usada para essas finalidades. O texto nos informa que o perfume valia mais de 300 denários. Você e eu gostamos de um bom perfume, não gostamos? De vez em quando a gente compra um caro. Agora, quando você compra um perfume bom e caro, eu pergunto, como é que você usa? Via de regra, um pouquinho na ponta da orelha aqui, outro pouquinho na ponta da orelha de cá, e você diz assim: esse perfume tem que durar pelo menos um ano. Agora, notem vocês que Maria não abre o perfume, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo o seguinte: eu não quero que sobre nem uma gota, tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus. Ela fez o seu melhor. E você tem feito o seu melhor para Jesus? Às vezes, irmãos, aqueles que não conhecem a Deus como nós temos o privilégio e a bênção de conhecer, são mais zelosos em servir aos seus deuses, ou aos seus ídolos, ou às suas crenças, do que nós somos em servir ao Deus que nos salvou. Eu estava pregando há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, na cidade de Porto, lá em Portugal, e fui fazer uma visita a Coimbra. E nós estávamos viajando, e eu vi caravanas e mais caravanas a pé, pelo asfalto. E eu me senti intrigado com a situação e perguntei: o que é que essas pessoas estão fazendo? Me responderam: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam: a mais de 300 quilômetros. Eu comecei a pensar na igreja. Às vezes a pessoa mora na rua da igreja, ou no bairro da igreja, ou na cidade onde está a igreja. Qualquer motivo que surge é justificativo. Não, hoje eu não vou porque está muito frio, porque está muito quente, ou porque está chovendo, ou porque não está chovendo, ou porque tem outra programação mais interessante. E aí, de repente, as pessoas que não têm o conhecimento que nós temos são mais zelosas em servir ao Deus que elas têm do que você em servir ao Deus que deu a você vida e vida eterna. Maria fez o seu melhor. Terceiro, Maria fez sacrificialmente. Meus irmãos, dentro da nossa cultura ocidental, é impossível entender essa passagem. É impossível. Nenhum de nós tem coragem de pegar um ano de economia, porque aquele frasco era um ano de economia, porque se ganhava 1 denário por dia. E o perfume foi avaliado em mais de 300 denários. Você não tem 300 dias úteis no ano de trabalho.
Nenhum de nós usa um ano de economia para comprar um frasco de perfume. Nenhum de nós. Ninguém faz isso. Para você entender esse texto, você tem que entender dentro da cultura judaica. Quando uma menina saía da fase de menina para moça, e os pais tomam um susto, porque isso acontece assim, tão rápido, ela já começava a usar suas economias pessoais para comprar esse perfume gota a gota, grama a grama, acondicionando-o nesse vaso de alabastro, para o dia mais esperado e sonhado da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. E ela pega exatamente isso que tem tanto valor para ela, que ela está comprando com tanto amor e zelo, para o dia mais sonhado da sua história, e coloca tudo isso a serviço de Jesus. Ela fez, em terceiro lugar, de forma sacrificial. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é esta: o que hoje você está fazendo para Jesus que possa receber o selo de sacrificial? Para mim, o princípio que Maria está ensinando para nós aqui é o princípio da generosidade. Eu li, pastor Juliano, há poucos dias, aliás, não foi poucos dias, não foi o ano passado, um livro sobre generosidade. E o livro me marcou muito, muito mesmo. Seni, a introdução do livro valeu o livro para mim, porque a introdução do livro conta uma ilustração muito interessante, perguntando assim: você quer ser uma pessoa generosa? Porque a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. A Bíblia diz também que se você reter mais do que é justo, isso é pura perda. Então a pergunta é: você quer ser uma pessoa generosa? Ele diz: então eu vou lhe dar uma dica, disse o autor. E a dica é simples e fácil de praticar. Você quer ser uma pessoa generosa? Faça o seguinte: passa numa loja, compre um vaso, uma jarra, de vidro transparente. Se você é uma pessoa chique, pode ser de cristal, não tem problema não, desde que seja transparente. Você vai botar esse vaso, essa jarra na sua sala, para todo dia você passar por lá e olhar para a jarra. Só um detalhe: você não vai botar flor, você vai botar terra, só terra. Para passar por lá e lembrar de duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Vai voltar para o pó. Pergunta: do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Segundo, para o pó que você vai, quanto você vai levar? Nada. Então você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. O que a Bíblia requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. A única maneira de você ser fiel, mordomo do dono, que é generoso, é sendo generoso com o que é do dono. Porque o grande problema que nós temos para sermos generosos é a síndrome de dono. Se é meu, é para mim. Igual Eclesiastes capítulo 2, quando a Bíblia diz que Salomão construiu casas, jardins, açudes, tudo no plural e tudo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Não, 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 não. Se você é mordomo do dono, que é generoso, a única maneira de você ser fiel mordomo é sendo generoso com o que é do dono. Então eu já não tenho mais problema com isso, de ser generoso com o que é do dono. Você é uma pessoa generosa? Ser generoso não tem nada a ver com ser rico ou pobre. Ninguém é tão rico que não possa receber e ninguém é tão pobre que não possa dar. Generosidade não é aquilo que você tem no bolso, é aquilo que você tem no coração. Então me permita ilustrar isso. Estava conversando agora há pouco com o Seni sobre isso, que me marcou muito. Eu já conhecia parte dessa história, mas um dia eu escutei essa conversa completa, pregando num congresso da Juvep, lá em João Pessoa, na Paraíba, com o pastor Sérgio Queiroz, me contando essa história. E essa história tem a ver um pouco com a Igreja Nova Vida de Toronto. Pastor da Igreja Batista Missionária, numa cidade do interior da Paraíba, a cidade de Itaporanga,
tinha um programa de rádio que era transmitido para 40 mil pessoas na cidade. E aí veio a seca, é uma região muito assolada pela seca, a colheita falhou, a lavoura não produziu, as ofertas diminuíram, e a igreja não conseguiu pagar o programa de rádio, 3 meses sem pagar inadimplente. A emissora mandou um ultimato para o pastor, ou o senhor paga até a semana que vem, ou nós vamos tirar o programa do ar. O pastor da igreja batista missionária chegou domingo à noite e fez um apelo, um desafio à igreja. Meus irmãos, o programa é o único programa evangélico da região, 40 mil pessoas são alcançadas, esse programa não pode sair do ar, e eu conclamo vocês a nós fazermos uma oferta sacrificial para o programa não sair do ar. Estava lá no culto um casal de meeiros. Essa palavra não é muito comum para quem vive na cidade. Meeiro é a pessoa que trabalha no sítio, ou na propriedade, ou na fazenda de alguém, planta, colhe, e quando colhe, a metade daquilo que ele colheu vai para o dono do sítio, da fazenda, da propriedade. Ele só fica com a outra metade. Então estava lá no culto, um casal, membros da igreja, meieiros, morando a 6 quilômetros da cidade, iam a pé. Quando voltavam para casa, esse casal chamava-se Sr. Tota e Dona Lourdes. A Lourdes disse assim para o Tota: ô Tota, você viu o apelo do pastor? Nós temos que ajudar. O Tota disse: mas mulher, não tem dinheiro lá em casa? Como é que fazer, Lourdes? Não tem nada, não tem nada, tem um centavo. Como é que nós vamos ajudar? Eu falei: não, mas nós temos que ajudar. Você não viu o apelo do pastor? O programa não pode sair do ar, não, vamos ter que ajudar. E aí vão batendo papo, conversando, e precisa, não precisa, não tem dinheiro, não tem. Lá pelas tantas, chegando em casa já, a Lourdes disse assim para o Tota: Tota, dinheiro não tem mesmo não, mas nós temos um terreiro cheio de galinha. E o mais pesado, o que tem mais valor, é o galo. Vamos dar o galo então? Uai, tudo bem, vamos dar o galo, pronto, está resolvido. Segunda-feira de manhã, a Dona Lourdes botou o galo debaixo do braço, 6 quilômetros para a cidade, bateu na porta da casa do pastor, o pastor atendeu, disse: pastor, eu vim trazer a nossa oferta sacrificial, o melhor que nós temos lá em casa é esse galo, vim trazer o galo para ajudar, para manter o programa no ar. O pastor agradeceu, fechou a porta, deu um sorriso amarelo, e pensou: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? O galo é tão velho que nem uma sopa dá. Aí ele pensou: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente, vou fazer outra coisa. Pensou, falou: vou botar na internet. Botou. Pastor Jeremias Pereira, que vocês conhecem, abre a caixa de e-mail, no domingo de manhã, tipo culto, está lá a história da mulher do galo, que mexeu com ele. Chegou na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, disse: meus irmãos, no culto amanhã, tem uma igreja em Itaporanga, interior da Paraíba, tem um programa de rádio que não pode sair do ar, tem 3 meses que não paga o programa, nós vamos fazer uma oferta agora, para levantar um recurso para ajudar aqueles irmãos. Fizeram a oferta, o resultado foi que levantaram um recurso correspondendo a 1 ano do programa do rádio. Ligaram para o pastor: fique tranquilo que o programa está garantido durante 1 ano. O mesmo pastor Jeremias, pregando numa igreja que vocês conhecem, chamado Vida Nova de Toronto, compartilhou a história da mulher do galo. E a igreja que vocês conhecem, Vida Nova de Toronto, levantou uma oferta porque fizeram uma pergunta: e a Dona Lourdes, está precisando de alguma coisa? Ah, está precisando de uma geladeira, tem energia, mas não tem uma geladeira para tomar uma aguinha fresca no sertão, de sol escaldante. E esta igreja levantou uma oferta para a mulher comprar uma geladeira, para comprar um fogão, comprar necessidades que ela tanto sonhava. E mandou para ela. Aí o próprio pastor Jeremias está pregando em Nova York, outra igreja, contou a história da mulher do galo. Levanta o irmão e perguntou assim: mas ela é meieira, é? Nós vamos comprar a terra, ela não vai ser meia mais não, vai ser a dona da terra. Vamos passar a escritura para ela. Comprar a terra, passar a escritura, a Dona Lourdes passou a ser a proprietária da terra. Pregando numa outra igreja, contou a história da mulher do galo. Levantou o engenheiro agrônomo e disse o seguinte: eu quero saber se essa terra produz, se precisa cavar poços artesianos, se precisa adubar essa terra para ela produzir. E ele foi para lá e resolveu todas as questões. Pregando numa outra igreja, contou a história da mulher do galo. Levantou uma pessoa que quer saber como é que é a casa da Dona Lourdes. Não, ela mora numa casa muito humilde, muito simples. Então bota tudo abaixo, vamos construir uma casa bonita, uma casa grande, vamos mobiliar a casa, vamos dar tudo o que ela precisa.
contando a história da mulher do galo. Um repórter da Christian Today, em Nova York, escuta essa história. Pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro e vai a Itaporanga, e faz uma entrevista com a dona Lourdes e o Sotota. E essa história circula o mundo inteiro. Porque um casal de meieiros resolveu fazer uma oferta sacrificial. Não fizeram para barganhar com Deus. Mas tudo aquilo que você faz, Deus está olhando, Deus está vendo. E ninguém fica sem recompensa de Deus. Maria fez sacrificialmente. Quarta lição que nós aprendemos com Maria. Maria fez, apesar das críticas. Olha comigo os versos 4 a 6. A primeira crítica que enfrentamos é que diz o texto que alguns ficaram indignados contra ela. Quem são esses alguns aí? Os discípulos. Gente que devia estar feliz com ela, imitando o exemplo dela, estão indignados com Maria. Agora notem, eles não estão indignados com o que ela fez. Eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus não, isso é um exagero, isso é um desperdício, isso aí é radicalismo demais. O que é isso? Segunda crítica, está no versículo 5. Murmuraram contra ela. Murmuraram contra ela. Porque é nessa conjuntura que, se você ler João 12, quem está liderando os discípulos nessa murmuração contra Maria é Judas Iscariotes. Quando disse, esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E é nessa conjuntura que João 12 diz que o Judas era ladrão. Que ele não estava interessado em ajudar pobre coisa nenhuma. Isso era um discurso populista de Judas para roubar o dinheiro. Tem muita gente que fala em ajudar pobre, cuidar de pobre, mas na verdade cuida de pobre coisa nenhuma, ele está querendo embolsar a grana. E é nessa conjuntura que Judas Iscariotes sai dessa reunião, vai a Jerusalém e vende Jesus por 30 moedas de prata. E estão murmurando contra ela. Eu sei que hoje murmuração é uma coisa que acabou nas igrejas, mas estão murmurando não, estão murmurando contra ela. Terceira crítica, está no versículo 6. Jesus diz, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Então, primeiro é indignação, segundo é murmuração, terceiro é molestação. Molestar hoje é crime, da cadeia. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, diríamos uma linguagem bem nossa, eles teriam engolido Maria viva. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você está fazendo a obra de Deus? Está recebendo críticas? Eu sou pastor há 41 anos, o pastor é pastor há 3 anos, 2 anos, né? 3 anos. 3 anos mais que eu, aliás, 2. Eu nunca vi ninguém se levantando para fazer algo relevante no reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão irritadas? Continue fazendo a obra de Deus. Elas estão murmurando? Continue fazendo a obra de Deus. Elas estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Porque é possível que alguém seja hipersensível. Você conhece crente hipersensível? Crente porcelana? Crente cristal? Qualquer coisinha trinca? Qualquer coisinha se melindra? Qualquer coisa, não, eu estava querendo fazer alguma coisa para a igreja, mas também me criticaram, nunca mais eu faço nada. Maria era uma mulher madura, que apesar das críticas, ela fez o seu melhor e de forma sacrificial. Quinta lição que a gente aprende com Maria. Aliás, quarta lição. Maria fez, primeiro, o que pôde. Segundo, seu melhor. Terceiro, sacrificialmente. Quarto, apesar das críticas. Quinto, Maria fez só para agradar a Jesus. Essa ideia está claramente posta em João 12, o texto paralelo deste. Como assim? Diz o texto que ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos.
para a cultura brasileira e canadense, o que significa isso? Nada. Nada. Só um gesto de humildade. Mas na cultura israelita, isso era um escândalo. Sabe por quê? Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Ora, mas fazer isso era a mesma coisa de deixar a reputação dessa mulher em dúvida, em xeque. Por que Maria fez então? Sabem por quê, irmãos? Quando o seu coração está transbordando de amor, de gratidão a Jesus, você não consegue viver dentro de cercas muito fechadas, de limites muito estreitos. Você acaba extrapolando, extravasando. Porque, na verdade, você não tem a preocupação, o que é que o Mateus vai pensar? O que é que o Judas vai falar? O que é que o Tomé vai falar? O único vetor que vai governar a sua vida é este: eu só quero agradar a Jesus. Às vezes nós somos cheios de milindres. Eu não vou falar isso porque o fulano não vai gostar. Eu não vou fazer isso porque o Beltrano não vai gostar. Eu não vou fazer aquilo outro porque se eu fizer, alguém vai ficar chateado. E a gente fica cheio de dedos, cheio de milindres. Mas Maria tinha um único vetor que governava a vida dela, era agradar somente ao Senhor Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você está livre para desagradar as pessoas, não. O que eu estou dizendo para você é que a motivação do seu coração tem que ser agradar somente a Jesus. Sexta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez o que pôde, o melhor, de forma sacrificial, apesar das críticas, só para agradar a Jesus, mas Maria fez a pessoa certa. Confira comigo aí o verso 6 e 7. Deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, vamos entender esse texto para não tirar conclusões equivocadas. Será que Jesus está dizendo que os pobres não merecem primazia e prioridade na agenda da igreja? Será que Jesus está dizendo que os pobres podem ser deixados para depois? É isso que ele está ensinando? E a resposta é um sonoro não. Não. Leia a Bíblia atentamente e você vai ver o cuidado de Deus com os pobres. Até lá na época, quando uma pessoa ia fazer uma colheita no seu campo, as bordas deixava para os pobres. Se caísse uma espiga no chão, ele não podia pegar, deixa para o pobre que vai rebuscar isto. Se você ler Mateus 25, 31 a 46, na cena do juízo final, Jesus só destaca pecados de omissão em relação aos pobres. Tive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste, enfermo e não fostes ver-me, forasteiro e não me abrigaste. Agora, é preciso dizer com toda clareza, ajudar os pobres não leva ninguém para o céu. Ninguém vai para o céu porque dá comida, porque dá roupa, porque socorre, porque dá cesta básica, porque ajuda o pobre na sua necessidade. Não, 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 não. Isso não é a causa da salvação. Isso é evidência da salvação pela graça. Você não ajuda o pobre para ser salvo, você ajuda o pobre porque foi salvo pela graça. Quem motiva e quem leva você a socorrer os necessitados é Jesus, é o amor a Jesus, é por causa de Jesus. Então aquele que tem um encontro com Jesus, esse tem o coração aberto, esse tem a mão aberta, esse tem o bolso aberto, esse tem a vida aberta para socorrer o necessitado. Então Maria fez a pessoa certa. Na América Latina surgiu na década de 60 uma famigerada teologia, falsa teologia, chamada de teologia da libertação. E os grandes luminares da teologia da libertação diz que reino de Deus é panela cheia. É isso que é novo nascimento, é dar comida, é fazer ação social, é apenas justiça social. Aníbal Pereira Reis, que foi um ex-padre e um pastor batista, e um dos maiores apologistas daquela época, disse que a teologia da libertação não é nem teologia, nem libertação. Que os teólogos da libertação são teologastros liberticidas. E o ponto é, ninguém é salvo porque é generoso. O pastor Seni hoje falando comigo lá em casa, lá na casa dele, melhor dizendo,
Diz, é minha casa também, né, Senê? Diz o seguinte, que aquele que não é convertido, ele faz obras. Só o salvo faz boas obras. Porque é possível você fazer uma obra e até ajudar alguém. Mas a motivação não está boa, porque eu estou fazendo isso aqui para alcançar a salvação. Para alcançar mérito. Para merecer. Isso é anular a cruz. Isso é dizer que Deus errou no projeto. Isso é dizer que eu vou entrar no céu para receber a minha medalha de honra ou mérito. De pegar o troféu que eu conquistei com o meu esforço. Não, isso não é salvação. Salvação é uma dádiva para você. Ela é gratuita, porque custou tudo para Deus. Agora, quando você tem um encontro com Cristo, quando você é alcançado pela graça, quando Jesus muda a sua vida, você compreende que você deve tudo a Ele, e tudo que você tem nas mãos está a serviço dEle, e então você é uma pessoa generosa por causa da graça de Deus operando na sua vida. Mas, vamos ver agora, 7º lugar. Maria fez o que pôde, o melhor, de forma sacrificial, apesar das críticas, só para agradar a Jesus, fez a pessoa certa, mas em 7º lugar, ela fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Meus irmãos, isso para mim é forte. Então me permita retroceder um pouquinho para contar essa história, para ilustrar. Lá em Lucas 8, versos 3 em diante, diz que as mulheres bancaram, financiaram o ministério itinerante do Senhor Jesus pelas cidades da Galileia. Tinham 204 pequenas cidades na Galileia, e Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Eu vou falar mais baixinho aqui, porque os homens estão no auditório, e eles precisam ouvir bem baixinho. As mulheres são mais generosas do que os homens. Sabiam disso? Quem bancou o ministério de Jesus não foram os homens, foram as mulheres. E a Bíblia fala de 3 mulheres pelo nome: Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Eu não sei quantos são muitas outras, então eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio para eu chegar lá na lição de aplicação. Então veja bem, estou falando de Jesus, 12 discípulos, 13 pessoas, né? 1 mais 12, 13. Tem 3 mulheres citadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana. Então tem 16 pessoas. Mas muitas outras eu não sei quantos são. A Bíblia não diz, eu sei que são muitas outras. Vamos botar um número de 40 para o grupo todo? Tá bom assim? 40 pessoas. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não tem hotel. Não tem restaurante. Não tem self-service. E elas indo, bancando, fazendo Pix, fazendo transferência bancária, pagando a conta. Cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Nessa jornada é que Jesus disse para os discípulos e elas junto, que ele tinha que subir para Jerusalém, para ser preso, para ser crucificado, para ressuscitar o 3º dia. Quando Jesus sobe para Jerusalém, essas mulheres subiram com ele, corajosamente. Elas sabiam que ele não estava subindo para um grande deleite de uma festa, mas estava subindo para ser preso, para ser crucificado. Elas sobem com ele. Agora preste atenção. Quando Jesus foi sepultado, só consta que João, dos discípulos, estava presente. Mas essas mulheres estavam presentes. Essas mulheres. Agora note isso aqui. Lucas 23, 54 e 55, diz que quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse no sepultamento de Jesus, mas essas mulheres estavam lá vendo onde e como Jesus foi sepultado. Repete comigo. Onde e como Jesus foi sepultado. Agora, eu preciso que você acompanhe de novo o raciocínio. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde. Hora 9, 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? A Bíblia não diz. Porém, pressupõe necessariamente
que ele foi sepultado antes de começar o sábado. Que horas começava o sábado? Sexta-feira, 6 da tarde. Então eu estou dizendo que entre a morte e o sepultamento, nós temos quanto tempo disponível? 3 horas. Mas o que tem que acontecer? Morreu, morreu. Ninguém tira o corpo, sem permissão. Só o governador dá permissão. Agora, não adianta ninguém ir lá falar, governador, se não tiver trânsito, que nem recebeu, o governador vai receber. Tem que ser alguém com trânsito. Então, escolheram quem? José de Arimateia. E ele chega lá e diz, o governador, eu vim aqui pedir permissão para tirar o corpo do Jesus da cruz, para sepultá-lo. Não, demora muito. Tem gente que demora um dia inteiro, ou mais de um dia. Morreu ainda não. Morreu, sim, senhor. Morreu, sim, senhor. Não acredito não. Só se o centurião que liderou esse processo aí vier aqui me falar. Não tinha telefone celular na época. Então tem que voltar lá, procurar o centurião, para o centurião vir aqui no Pilatos, que ficava dentro dos muros de Jerusalém, foi ser crucificado fora dos muros. Aí chegou o centurião e falou, morreu sim, senhor governador, morreu sim. Ele tem que fazer um documento, tem que voltar lá, tem que tirar o corpo, tem que ir lá no mercado comprar perfume, comprar lençóis, tirar o corpo, limpar o corpo, passar todos os perfumes, enrolar no lençol, tem que transportar agora lá para o local de sepultamento. A pedra está fechada, o túmulo nunca ninguém usou, está fechado, lacrado. Tem que tirar a pedra, que é pesada, tem que botar o corpo, tem que sair, fechar a pedra de novo. E diz o texto, as mulheres estavam lá vendo onde e como Jesus foi sepultado. Agora a pergunta, e eu espero em Deus estar sendo fiel na interpretação, que é uma questão que não está claro escrito. As mulheres estão vendo onde e como. Por que as mulheres voltaram no sábado? Quando terminou o sábado? Sábado, 6 da tarde, certo? Elas foram no mercado para comprar perfumes. Por quê? Dentro do meu entendimento, mulher não gosta de nada mal feito. Nada mal feito. Elas olharam, pensaram assim, esse serviço está mal feito. Nós vamos voltar e fazer direito. Quando elas estão vindo, com uma grande pergunta no coração, quem vai rolar essa pedra? É pesado demais, não dá para nós. De longe elas olham, a pedra está rolada, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta assim para elas, o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para o sepultamento. Ele não precisa mais desse perfume, ele ressuscitou. Sabe o que está acontecendo aqui? Faça no tempo certo. Há coisas que ou você faz hoje, ou você nunca mais vai ter chance de fazer amanhã. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquele acerto, é aquele socorro financeiro a uma pessoa que está precisando. Faça hoje para você não chorar a dor do remorso amanhã. Me permita ilustrar isso. Dentro da cultura brasileira, uma das coisas que me choca muito são os nossos funerais. Por 2 razões. Primeiro, gente, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como o defunto. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é se aquela pessoa, em vida, claro, porque depois não adianta mesmo, escutou algum daqueles elogios. Porque elogiar um defunto, ele não vai ficar feliz com isso. E nem vai se levantar para dar um abraço em você, porque também se levantar, você corre. Então não espere a pessoa morrer para elogiar, não. Mas tem crente que diz, não, pastor, esse negócio de elogiar é um perigo, isso é perigoso, a pessoa ficava idosa. Não, o que a Bíblia proíbe não é elogiar ninguém, não. O que a Bíblia proíbe é hipocrisia.
É falar uma coisa e sentir outra. O elogio está marcado de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. É uma palavra boa, que traz ânimo, que traz coragem, que abençoa, que levanta a sua cabeça, que traz novos sonhos, que bota o seu pé na estrada e você prossegue. Então não espere a pessoa morrer para elogiar, não. Elogie sua mulher, elogie seu marido, elogie seus filhos, elogie seus pais, elogie seus irmãos, encoraje as pessoas. Você é um abençoador. A segunda coisa que me choca na nossa cultura é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Eu não entendo isso. Não entendo. Eu fui num funeral em Vitória, certa feita, pastor Seni, e eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um grande caminhão para levar as flores, um caminhãozinho pequenininho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando. E eu pensando assim com os meus botões, meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa, para que tanta flor para ele? Agora, sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Mande flor para a pessoa enquanto ela pode cheirar as flores, admirar as flores. Agora, me contaram que os homens aqui da Vida Nova são muito românticos e muito cavalheiros. Me contaram que os homens aqui não deixam passar em brancas nuvens o aniversário da esposa. Festa de casamento, então, todo ano é uma celebração. Me contaram isso. Pasmem vocês. Agora, vai que tem um desavisado aqui, vai que tem. Vai que tem. Brincando um pouquinho com você, mulher. Se o seu marido é daquele que nunca mandou um buquê de flores, se você for na frente, por ir na frente, eu estou falando morrer primeiro. Você que nunca recebeu um buquê, vai receber uma coroa grande, hein? E grande. E ele nem vai pedir desconto na floricultura. Faça no tempo certo. Ó, gente, tem floricultura aberta essa noite ainda, viu? Dá prazo. Oitava lição, última lição. Maria fez com reflexos para a eternidade. Veja comigo o versículo 9. Em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Isso me encanta. Porque esse fato ocorreu dentro de uma casa pequena, de uma aldeia pequena, e esse mesmo fato está sendo reverberado dos outeiros da história nos ouvidos do mundo. A grande pergunta nesta noite, meus amados, é o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Que vai abençoar as futuras gerações? O que é que você está fazendo hoje que amanhã as pessoas vão comentar e vão comentar e vão comentar? O que você fez para que isso glorifique a Deus e dê testemunho da sua vida cristã? Eu não sei se você pensa nisso. De vez em quando eu me colho pensando isso. Meu Deus, se Jesus não voltar antes, depois de 50 anos que eu já tiver partido, será que a minha vida vai impactar a vida de alguém? Ou, pense comigo, que frase resumiria a sua vida? Que vai estar escrita numa tabuleta de mármore branco, em cima da sua sepultura. Que alguém passando por lá, anos e anos depois, espanando a poeira, lendo aquela frase, ainda vai ser tocado por Deus. Nós vivemos uma geração narcisista, egoísta, materialista, consumista, que só olha para o seu umbigo. E eu quero terminar trazendo à memória esclarecida de vocês 2 exemplos. Um tirado da Bíblia, outro tirado da história da igreja. O tirado da Bíblia é um exemplo negativo. Vejam vocês. Tem a ver com o rei Ezequias.
Ezequias foi um rei extraordinário em Judá, em Jerusalém. Ele começou a reinar com 25 anos, ele reinou 29 anos, ele morreu com 54 anos. O pai dele era um monstro chamado Acabe. Mas ele não seguiu o mau exemplo do pai. E foi um homem piedoso. A Bíblia chega a dizer que ninguém foi igual a ele antes nem depois dele. Ele fez uma reforma espiritual, pastor Bruno. E ele experimentou um verdadeiro reavivamento espiritual em Jerusalém. Foi no governo dele, aqui em Judá, em Jerusalém, que Samaria, no Reino do Norte, foi tomado pelo poder do grande Império Assírio. E ele estava agora com 39 anos de idade, no auge do seu vigor físico, no auge do seu governo, no auge da sua riqueza, e ele enfrenta dois gravíssimos problemas. Primeiro problema: o mesmo exército da Síria que tomou Samaria, que levou as 10 tribos do norte para o cativeiro, cercou Jerusalém, e mandou um recado abusado para ele: renda-se, porque nenhum Deus pode levar você da minha mão. Ele não tinha a mínima possibilidade de resistir ao poderoso exército assírio. Pois bem, se não bastasse isso, ele enfrenta um segundo problema. Ele tem uma úlcera, problema no estômago. Ele é rico, ele é poderoso, mas nenhum médico conseguiu resolver o problema dele. Ele vai morrer. A doença dele é fatal. E Deus manda o profeta Isaías na casa dele, com uma palavra urgentíssima. E a palavra era esta: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E este homem está encurralado pelo inimigo. Este homem está com a doença mortal. E diz a Bíblia que diante desse fato tão dramático, só sobrou para esse homem uma parede. Para a parede ele se voltou e chorou abundantemente e orou fervorosamente. E Deus respondeu rapidamente. O profeta não tinha saído da cidade ainda quando Deus disse: volta lá a Ezequias, príncipe do meu povo, e diz para ele que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas, que eu curarei da sua enfermidade, e eu livrarei Jerusalém do poder da Síria, e no terceiro dia ele subirá à casa de Deus. Então o rei perguntou para o profeta assim: que prova que eu tenho que Deus me ouviu? O profeta perguntou: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais avance 10 graus ou retroceda 10 graus? E ele pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero o maior, que retroceda 10 graus. E Deus mexeu na estrutura do universo para atender a oração do rei. Sabe o que aconteceu? Esse milagre foi tão grande, Deus deu para ele mais 15 anos, Deus libertou o poder da Síria, mandou um único anjo, matou 185 mil soldados ao redor de Jerusalém. Que esse negócio vazou para fora do território de Israel, reverberou para longe de Israel, chegou lá na longínqua Babilônia que estava se formando, e o rei da Babilônia mandou uma comitiva diplomática visitar Ezequias, com presentes para ele, para agradecer o grande milagre. Diz a Bíblia que Ezequias, ao receber essa comitiva internacional, abre o seu tesouro, abre os seus palácios, abre toda a riqueza que tem, e mostrou quão grande ele era, quão poderoso ele era, quão rico ele era, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus. Uma palavra sequer. Diz a Bíblia que aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E Deus mandou de volta o profeta Isaías lá. E o profeta Isaías perguntou assim: ei rei, estou sabendo que você recebeu umas visitas. Recebi sim, senhor. E aí como é que é? Vieram de longe lá da Babilônia. E aí o que aconteceu, o rei Ezequias? Eu abri meus tesouros, mostrei tudo. Quão grande eu sou, quão rico eu sou, quão poderoso eu sou. Não deu uma palavra sequer de glória a Deus. Aí o profeta disse: então agora você escuta a palavra do Senhor. Essa Babilônia voltará. E quando essa Babilônia voltar, tudo que foi juntado, acumulado, tudo, toda a riqueza, vai ser tudo levado embora. Vai ser rapinado, saqueado, espoliado. Não vai ficar nada. Segundo, dos filhos que tu gerares, serão feitos escravos na Babilônia. Tem mais. Esses filhos vão ser feitos eunucos. Sabe o que significa isso? Vão ser castrados e não vão poder gerar. Você quer coisa pior que essa? Sabe qual foi a resposta do profeta para o rei? Ou melhor, do rei para o profeta? No coração dele. Boa
é essa palavra. Não, você não entendeu o que eu falei. Não entendeu. Eu estou falando que a Babilônia voltará, que a Babilônia vai roubar, pegar tudo, vai saquear tudo, vai espoliar tudo, não vai ficar nada. Estou falando que os filhos vão ser escravos, eu estou falando que os filhos vão ser castrados. E você vem me dizer que boa essa palavra. Você ficou maluco, cara? Você ficou doido? Você não tem juízo? Mas diz a Bíblia que o rei pensou, boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu já não estou mais aqui para contar a história. Resumindo, sabe o que ele está dizendo? Eu só me importo comigo. Depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Triste, doloroso, dramático. Meus irmãos, eu quero dar uma palavrinha para você pai, para você mãe que está aqui, para você avô, para você avó que está aqui. Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos comprometidos com as futuras gerações. Se nós não investirmos nas futuras gerações, nós poderemos perder a próxima geração. A Bíblia diz que aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Cerca de 2 milhões de pessoas. Morreram todos, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. A geração que entrou na terra prometida não foi a geração que saiu do Egito. Foi a geração que nasceu no deserto. Quando se entrou na terra prometida, diz a Bíblia que a terceira geração, a que nasceu lá na terra prometida, já não conhecia Deus mais. Sabe qual a conclusão que eu chego? Parece que os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Parece que os nossos pais foram mais crentes do que nós. Parece que nós estamos sendo mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, a terceira geração pode não conhecer mais a Deus. Eu quero encorajar você fortemente a chorar pelas futuras gerações, a lutar pelos seus filhos, a lutar pelos seus netos, porque nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno, os nossos filhos são herança de Deus, os nossos filhos são da promessa de Deus, e nós queremos que a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos, seja mais cheia do Espírito Santo que a igreja de hoje, em nome de Jesus. Não abra mão da sua geração, em nome de Jesus. Mas me permita dar um exemplo positivo da história da igreja. Missionário David Livingstone, missionário inglês, que dedicou a sua vida para trabalhar na África. Ele trabalhou na África, ele viveu na África, foi atacado por um leão na África, perdeu a mobilidade do braço direito e continuou na África, adoeceu na África, morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram lá para a África para pegar o corpo dele, trazer para Londres e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram o seguinte para os ingleses: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África e o coração dele vai ser sepultado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido. E tem uma plaquinha de bronze assim: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres. Sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado, talvez, na abadia de Westminster, não é dos reis nem dos nobres, mas de David Livingstone. E lá tem uma plaquinha de bronze com o seguinte dizer: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração, irmãos, é que a nossa geração possa viver de tal maneira que isso traga glória para Deus. E a nossa memória seja relembrada pelas futuras gerações como alguém que andou com Deus e serviu a Deus. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher que viveu aos pés do Senhor Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer. Fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo,
fazendo com reflexos para a eternidade. Você quer fazer isso? Vamos orar? Curva sua fronte, por gentileza. Dos pastores que vocês conhecem e amam, o pastor Jeremias, ele sempre diz isso, e eu gosto do que ele fala. Você não é o que você fala, você não é o que você sente, você é o que você faz. A mensagem só vai ter efeito na sua vida se você fizer. E eu quero encorajar você hoje a ir para o melhor lugar do mundo, é assentar-se aos pés do Senhor Jesus, para aprender com Ele, abrindo a sua Bíblia, estudando, meditando, de sentar-se aos pés de Jesus nas horas mais dolorosas da sua vida, para chorar, para encontrar consolo. E você assentar-se aos pés de Jesus para agradecer a Ele. Quanta coisa boa Ele tem feito na sua vida. Você está aqui hoje, você está vivo, há ar nos seus pulmões, você pode andar, você pode trabalhar, você tem uma família, você tem uma casa, você é amado por Ele, você foi alcançado pela graça dEle, e hoje você tem tanto para agradecer. Que hoje você possa colocar a sua vida nas mãos de Jesus, para viver para a glória dEle. Esta há de ser a sua, a minha, a nossa decisão. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui, o privilégio de compartilhar a tua palavra. Mas, Senhor, eu só consigo falar aos ouvidos, só o teu Espírito pode falar ao coração. O que eu te peço é que aquilo que eu não posso fazer, o teu Espírito faça nesta noite, para que nenhuma pessoa saia daqui sem tomar uma decisão de viver aos pés do Senhor Jesus. Assim oramos em nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém.